Daspo é uma puta parada. Daspo é uma parada de puta. Daspo é uma puta parada. Daspo é uma parada de Antes da massagem, eu apliquei um óleo hidratante que você vai escolher da sua preferência, entendeu? E de acordo também com o seu tipo de pele. Ele vai ajudar a estimular o processo celular, ó, que os movimentos são sempre para cima, você pode pressionar com os seus dedos, ó, sempre levantando a expressão. Nunca esquecendo de levantar a expressão, usar as marcações do rosto, né, a têmpora, a testa, aliviar as tensões da boca, entre a sobrancelha. Enquanto a pele tá secando, depois da massagem, com a hidratação e tal, eu vou curvar os cílios, porque a ideia é aplicar o postiço antes de fazer a pele. Então eu dou uma esquentada no corretivo ali, pode ser com a mão, se você tiver um secador em mão você pode ligar, mas assim, o fato de você pressionar a mão no corretivo já vai esquentar a borrachinha e o metal para que o efeito seja mais duradouro. Um truque interessante na hora de você colocar os cílios, assim, tipo você pressionar ele em sentido para cima mesmo, entendeu? Então você pega bem forçando com o polegar e pressiona o pulso, levanta o cotovelo para que realmente o efeito de levantar a expressão aconteça. Então, a aplicação da máscara de cílios, o produto você vai depositar de uma forma vertical. Depois que você aplicou nos cílios todo, você penteia de baixo para cima de um jeito horizontal. E para aplicar embaixo a mesma coisa, segura o bastão, né, de forma vertical assim. Depois você penteia ele também de cima para baixo, para dar esse aspecto cílios de boneca, né? Uma dica para a sua máscara de cílios durar mais é você não pressionar ela, não ficar agitando ela para fazer pressão. Você está colocando ar dentro do produto, então a máscara vai endurecer. Outra dica é você usar um cotonete como corretivo, como se fosse uma borracha. Imagina que a sua maquiagem é uma pintura e você vai usar o cotonete para corrigir as imperfeições, as partes que você borrou. Você vai pegar um delineador ou um lápis preto que você tiver e vai fazer uma raiz nos seus cílios. Fazer o tracinho de delineado, você faz o canto externo do olho. Sabe essa finalização meio gatinho? Você vai borrar a parte de baixo, assim, bem, desde a linha d'água, o cantinho todo, que vai unir com a raiz, para criar um efeito gateado. E você vai aplicar, antes dos cílios, o primer no rosto. Você vai fazer a aplicação dele toda com os dedos e tal. Pode passar no rosto todo, né? Espalhando bem. Depois que o primer estiver no rosto todo aplicado, aí sim você vai vir com os cílios postiços. Para aplicar os cílios, então, eu uso uma pinça que ela me ajuda a ter mais precisão. Quando eu vou em direção ao olho, eu deposito primeiro os cílios no centro do olho. E aí as extremidades eu vou colocando com a ajuda da pinça. A parte das costas da pinça para acomodar bem esses cílios. E ele pode ajudar a remover a cola ou algum resíduo que deixar. Enquanto seca a cola, eu vou para a sobrancelha. Aí eu escolho um lápis marrom, pode ser bem escuro, pode ser da sua preferência. Um pincel de máscara e uso ele para pentear, porque ele vai desmarcar o resíduo desse lápis
marrom que a gente usou. Eu pego a mesma máscara e de baixo para cima eu vou colar o meu cílios natural com o postiço. Eu vou usar a minha unha como um apoio, levanto a pálpebra e vou empurrando e penteando de baixo para cima, máscara, cílios e o postiço. Eu pego um lápis preto que eu fiz da raiz e vou cobrir novamente o delineado. Vou deixar ele um pouco mais intenso, vou deixar ele um pouco mais uniforme. E se de repente a cola deixar algum resíduo, às vezes ela deixa um embranquiçado, que é super normal, você vai completar com esse delineador, você vai completar com esse lápis preto. E não esquece, gente, de usar o cotonete sempre para delinear e corrigir esse traço, entendeu? Porque a máscara ela é cremosa, então solta resíduo. Então você vai escolher um lápis da cor da sua preferência, assim, pode ser mais vermelho, pode ser mais rosinha, e você vai criar todo o contorno antes de aplicar a base. Para você fazer uma pele natural, usar 2 tons de base. O mais claro seria o mais próximo da sua pele e o mais escuro, tomzinho para você criar um contorno, uma moldura. O tom mais claro você vai aplicar na parte interna. Você vai criar um movimento, quase que um triângulo embaixo dos olhos com essa parte interna. E nas partes altas do rosto, então é no centro da testa, no centro do nariz, no centro da boca e no centro do queixo. A base mais escura você vai aplicar na moldura do rosto, então nas extremidades da testa, nas extremidades do nariz, embaixo do queixo. Uma dica legal é você fazer a boquinha de peixe e a parte que é afundar do rosto é onde você vai depositar a parte mais escura. Porque você vai criar uma outra dimensão no seu rosto e você vai automaticamente modelar ele. Você vai aplicar com o pincel e a mistura você vai fazer com os dedos. Para finalizar no pescoço. Agora, depois da base, a gente vai para o corretivo. A aplicação do corretivo é nas partes altas do rosto e embaixo dos olhos. Então eu vou depositar tipo uns pontinhos assim do produto mesmo, porque ele é cremoso, mas ele seca super rápido. Embaixo dos olhos, no centro do nariz, da testa, da boca e do queixo. E aí eu vou vir com uma esponjinha para espalhar. E o bom é que ela é super barata e super eficiente, porque a cobertura dela é super natural e ela faz assentar o corretivo.
Eu vou usar 2 pós também de 2 tons. O tom mais escuro você pode escolher um tom mais opaco, que foi a minha escolha, ou um tom mais bronzeado. E nas partes que eu quero contornar eu vou usar um mais escuro. Então você vai fazer a boca de peixe, igual a gente já fez antes, com a base, aplicar o pó. O tom mais claro, ele é próximo do corretivo e ele vai dar essa sensação de iluminar as partes altas. O pó claro, você vai depositar embaixo dos olhos. Depois disso, eu vou preparar a pele para os processos finais, que são blush e iluminador. O blush eu escolhi ele mais rosadinho, porque eu acredito que dá mais a sensação de saúde. O jeito mais certo de aplicar o blush é você dar um sorriso pro espelho. E aí vai levantar a maçã do rosto. Na hora que levantou essa maçã, é onde você tem que depositar e esfumar o pincel. Você vai escolher o iluminador de sua preferência. E aqui no ossinho da maçã, que é aqui bem na têmpora, vou usar um pincel que ele é uma vassourinha e ele também é um pincel firme, porque eu consigo depositar o produto embaixo dos olhos. Depois que eu apliquei esse produto, eu vou esfumar, sempre em posição para cima, varrendo e abrindo a expressão. Com o dedo mesmo, eu aplico o iluminador nas partes altas do rosto, no centro da boca, no centro do queixo, no centro do nariz. Na parte interna dos olhos, eu vou usar um pincel menor. E eu vou pegar o produto e colocar na parte interna do olho, para também aumentar a expressão e abrir esse olhar. Então, para a gente finalizar a sombra, eu usei o mesmo pó que eu usei no contorno. Aí eu apliquei na parte externa da pálpebra móvel e quase toda ela. E com um pincel um pouquinho mais solto, eu dei uma esfumada. Eu diluí esse produto no olhar. Depois da sombra escura, eu finalizo com um lápis, porque aí eu intensifico aquele delineado que a gente já tinha feito antes na hora dos cílios e intensifico a parte de baixo. Eu escolhi uma sombra cremosa e metalizada. Então eu usei na parte interna do olho, apliquei. E com o dedo mesmo eu espalhei. Para finalizar a sobrancelha, você pode pegar uma máscara incolor e passar novamente nela, penteando sempre para cima, ou você pode pegar aquela mesma máscara que a gente tinha passado antes e molhar ela num sabonete. Você vai escolher um pincel mais fininho que você tem.
E você vai aplicar o batom. A escolha do batom também vai de acordo com a escolha do lápis que você contornou antes. Você vai preencher a boca, né, desenhando os lábios, usando o pincel, com todos os formatos que você já criou antes. Se você quiser deixar a boca ainda um pouco mais iluminada e ao mesmo tempo também mais cara de moda, usa um gloss incolor nos lábios, nas partes centrais do lábio ou na boca toda. E para dar ainda um efeito passarela, você vai aplicar o gloss no dorso da mão e assim nas pálpebras, para iluminar o rosto todo. Daspo é uma puta parada. Daspo é uma parada de puta. Daspo é uma puta parada. Daspo é uma parada de puta.